Bom dia a todos. Declaro aberto os trabalhos da nossa Comissão de Constituição e Justiça, mas a pedido do deputado e presidente Rodrigo Amorim, que está chegando, pediu que fosse suspenso os trabalhos até a chegada. Acho que daqui a 5 minutinhos ele chega. Então, suspendendo os trabalhos até a chegada do nosso presidente Rodrigo Amorim. Bom dia a todos, está aberta a sessão. Chegou a botar algum já? Não. Bem, eu pedi, deputado Luiz Paulo, vou pedir para imprimir, vou trazer ainda ao decorrer da CCJ, um apanhado que eu fiz sobre todos os projetos. Você vai ter que ter cópia para todo mundo. Tá bom. Pede para trazer um para cada. Um apanhado que eu fiz sobre todas as comendas, títulos, homenagens que tem na casa, consequentemente para quem se destina, como se dá o trâmite, a forma de aprovação, os números mínimos, aliás, os números máximos de cada comenda por ano legislativo, e qual é o embasamento, onde é que está na resolução, e qual é a forma da honraria. Aí a gente vai dar mais elementos para que a gente possa discutir. Deputado Luiz Paulo. Presidente, duas questões. Ontem eu fui procurado no plenário pela deputada Verônica sobre a questão do patrimônio histórico, cultural, etc. E ela tem plena concordância, deputada Verônica, que preside a Comissão de Cultura, que está tudo exacerbado, que um bar que existe há 10 anos não pode ser patrimônio histórico. Eu falei que a nossa ideia era agora, no recesso, a CCJ e a Cultura, através de seus assessores, trazerem uma proposta quando a CCJ reabrir. Perfeito. Fernando, a Gabriela e alguém dela. Seria bom que ela, claro que Sua Excelência autorizar, indique que nome dela vai trabalhar isso para ter efetividade. Perfeito. E a outra coisa, em relação ao tema de Vossa Excelência, e o senhor estava presente, o presidente disse que primeiro vai zerar, para depois a gente fazer a proposta. E deu até às 15 horas de hoje que todo mundo encaminhasse o que já está com parecer e o que não está com parecer ao chefe de gabinete, que é o doutor Rui, porque seguramente terá uma pauta de múltipla escolha na quinta-feira. Tá? Sobre esse tema, inclusive conversei com o presidente ontem à noite, de fato muitos colegas pediram, pressionaram para que ele fizesse esse pautão, mas eu o alertei da seguinte situação. Eu tenho dado nas normas internas uma celeridade, uma produtividade parecida com a nossa na CCJ. Adotei muito a contragosto a votação por WhatsApp, embora seja absolutamente contrário. Mas, se não fosse dessa forma, não teria reunião presencial. Infelizmente, os colegas não participam das parcas tentativas que fizemos de tentar fazer reunião presencial. Mas, até por conta disso, o volume de processos pautados e julgados, processados, é alto. No entanto, são 140 processos que ainda aguardam, que ainda não foram distribuídos na Comissão de Normas Internas, sobretudo os das medalhas mais recentes. E aproximadamente 300 que já receberam parecer e que já têm relator. Ou seja, são 400 projetos de medalha, honraria, homenagens, por aí vai. Eu não sei se o presidente vai pautar esse volume todo. Acho ruim. Pouco provável. Mas está aí o motivo de ter esse prazo exíguo aí e o pedido de apresentar ao Rui as principais demandas e necessidades de cada mandato. Talvez, deputado Amorim, ele não tivesse a dimensão desse volume, né? Verdade. Presidente, posso levantar outra questão? Lógico. Eu fui informado agora há pouco que Vossa Excelência, monocraticamente, decidiu que tem CCJ terça-feira, 10 horas, no Tiradentes. Na verdade, foi um encaminhamento que fiz ontem à noite, porque nós tínhamos
habitualmente já marcado a CCJ de quarta-feira. Sim, eu só quero dizer... Então, o presidente antecipou a sessão de quarta para as 10. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho um termo de compromisso assinado com a Elerge. Fiquei sabendo ontem no e final eu do dia. dou aula disso. de 9 às 11. Né? Fiquei sabendo ontem então, no final do dia disso. Eu só poderei chegar às 11h30. Então a gente Sem pode problema. fazer. Ainda a gente, mais que essa reunião vai ser na sala do Dr. Luiz Paulo. então a gente pode adequar o horário. Na verdade, o intuito Não, ali. eu entendo, mas só dizer que isso é o porquê disso. Eu não posso... O intuito ali é fazer, obviamente, um fechamento, um encerramento da CCJ, Sim. que os deputados que habitualmente estão aqui possam encaminhar suas pautas finais aí, derradeiras, para a gente aprovar ainda esse ano, e fazer uma confraternização trabalhando na sala histórica das comissões, denominada merecidamente Luiz Paulo, Corrêa da Rocha. Presidente. Então, o horário de Vossa Excelência está mais do que pertinente, adequado e compreendido. Só começaremos quando Vossa Excelência estiver presente. Presidente, e a última questão para passar para o deputado Carlos Mink. Ainda era muito cedo, mas eu também mandei para Vossa Excelência a decisão da Câmara. Eu vi. E é importante PEC, né? saber que a Câmara ontem, por volta das 22h30, aprovou um substitutivo do doutor Luizinho em relação ao projeto de refinanciamento da dívida do Estado, né? Onde os juros, se a gente pagar 20% da dívida, em tese, ele cai para 2% ao ano e, mediante outras responsabilidades, pode até, se a gente tiver caixa para isso e formas de pagamento, ser reduzido a zero. É esperado que o projeto vá ao Senado hoje. E o Senado só pode tomar... Ele só tem dois caminhos. Ou ele aprova o texto original que saiu do Senado, ou aprova o texto que voltou da Câmara. Eu acredito que, sendo o autor do projeto, o senador Rodrigo Pacheco, que é autor do projeto, de Minas Gerais, que está passando pelo incentivo, como a versão da Câmara é melhor da que saiu do Senado, não está longe do ideal, mas é melhor, houve avanços, eu acho que será aprovada a versão que saiu da Câmara. Eu confesso que fiquei confuso com aqueles ou e os investimentos em ciência e tecnologia também. Deputado Rodrigo, eu vou esperar a sanção para não ficar trabalhando. Aí eu vou fazer um roteiro completo. Agradeço. É que se João casa com Maria, acontece isso. Mas se João não casa com Maria, acontece aquilo. Então tem... É cheio de é cheio de alternativa. Presidente, rapidamente aqui. Mas ainda, só para terminar, porque eu costumo fazer críticas públicas sucessivas sobre a gestão do Estado, eu queria dizer que, nesse tema, o governador teve uma posição muito firme, estava lá na Câmara, possivelmente vai estar no Senado também, né? Não só de críticas vive o mundo. Verdade. Nessa questão específica, ele tem atuado com proficiência. Verdade, verdade. Deputado Mink. Não, rapidamente, concordando com os temas levantados pelo deputado Luiz Paulo, já respondidos por Vossa Excelência, inclusive sobre essa observação da legislação sobre as dívidas também, concordo com as ponderações. Em relação ao outro tema, presidente Amorim, o tema que Vossa Excelência explicou, essa questão das centenas de homenagens, etc., eu queria uma ponderação, por acaso eu estava falando antes da vossa chegada aqui com o doutor Fernando, que está ao seu lado aqui. Seguinte, que o critério, além do critério da antiguidade, tem algum critério de paridade. Por exemplo, dessas 300 e tal, eu apresentei uma. Então, ainda que tenha sido tardia, quer dizer, não é razoável que alguém aprove 10 e algum não consiga aprovar uma porque foi tardia. Então, que Vossa Excelência também tente levar em consideração uma certa equidade dentro do possível entre os deputados. Lógico, sem dúvida. Tá bom, sem dúvida. Obrigado. Perfeito. O importante desse estudo aqui, já antecipando, eu até desconheci algumas, mas ao longo do tempo foram sendo aprovados projetos de resolução que homenageiam, que é uma homenagem para o mesmo tema, para o mesmo feito. Eu vou dar um exemplo
simples, assim, questão racial, ela tem muita homenagem em torno da questão racial. A igualdade racial, aqueles que lutam pela igualdade racial, mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, são umas 6 comendas sobre o mesmo tema, em detrimento de outras pautas também significativas que têm projetos de resolução tramitando que não foram aprovados até hoje e não tem homenagem nenhuma. Então, sem querer fazer aqui... Também tem um desequilíbrio ecológico. Nenhum juízo de valor, de eventualmente até extinguir algum tipo de prêmio, até para valorizar o prêmio naquela seara, mas acho que é um exercício importante da gente fazer, até em homenagem a outras pautas. O senhor aceita uma sugestão? Lógico, é nossa, o trabalho Eu é nosso. descobri, ainda há pouco, lendo o trabalho do Fernando Amorim, que ele é um especialista em estatística. Então, se Vossa Excelência der esses dados para ele, ele calcula a média, calcula a moda, calcula o desvio padrão, Perfeito. e tudo aquilo que tiver na moda, que é o evento de maior frequência, aquele número se topa. Ou pega o desvio padrão, porque você vai ter uma amostra aí. Eu tenho 6. É alguém que tem com 200, a média se distorce, né? Talvez pegasse a moda, que é facílimo, o evento de maior frequência, e um pouquinho para cima, para baixo, né? Fernando é craque nisso agora. Última questão de ordem, presidente, antes do vosso início. É o seguinte, Vossa Excelência lembra que eu falei no plenário na semana passada, uma semana atrás, sobre uma emenda impositiva que nós fizemos para a questão das doulas no Hospital Leoneida Studer. Me recordo. Foi agora ao ar no RJ1, fui informado agora, essa matéria sobre isso. Eu já tinha falado com o presidente que, como todos os deputados que defendem as emendas impositivas, o presidente da Casa é solidário com todos. Já virou uma bandeira do presidente de todos nós, né? Então, por que eu chamo a atenção disso? É que esse caso é tão escandaloso, né? Vossa Excelência, como presidente da CCJ, também, claro, teve uma participação junto com o deputado Luiz Paulo ontem na aprovação do projeto que garante que as emendas poderão ser executadas no outro ano, também uma iniciativa que todos nós apoiamos. Então, só para chamar a atenção disso, a CEPLAG, depois da correção, falou, está perfeito. A direção técnica do hospital falou, ótimo, queremos executar. O que disse a Fundação de Saúde? Não pode porque é um hospital de risco. O que quer dizer exatamente isso? A lei das doulas, Luiz Paulo participou disso há muito tempo atrás. Depois nós fizemos uma outra para botar a placa, em suma. A lei das doulas diz que aonde tem maternidade, se aplica a lei. Outro caso, nesse hospital, teve mais de algumas centenas de partos, sendo que algumas dezenas acompanhados por doulas. Perguntado pelo RJ ontem, a Fundação de Saúde disse que o deputado, eu, tinha aceitado por escrito que aquilo ia para qualquer coisa, ação social da secretaria, o que não é verdade. A direção do RJ pediu para entregarem um documento onde eu dizia isso, não entregaram, porque era um caô absoluto. Então, veja, Vossa Excelência, a gente cumpre da CEPLAG, a lei diz que pode ter, a equipe do hospital diz, eu quero executar essa emenda, e a Fundação de Saúde diz que o deputado tinha concordado em desistir para uma outra função que nada tem a ver. Isso eu acho que é um desrespeito ao parlamento. Eu queria registrar isso, porque como a CCJ é realmente uma comissão muito importante, e Vossa Excelência tem participado ativamente disso, como ontem mesmo, Vossa Excelência e o deputado Luiz Paulo fizeram aquele bom acordo. Então, só queria... Acho que vale uma medida mais drástica de nossa parte, uma moção de repúdio, algo do pois tipo. Pois é, como é que eles mentem? Além da articulação... Não, e depois é o deputada Érica, Vossa Excelência, que é ligada nesse tema também, sempre, muito. Além de tudo, a pessoa pode discordar, mas a lei que a gente aprovou diz o seguinte, tendo a questão orçamentária e técnica resolvida, mesmo que a secretaria não concordar, tem que executar. E nesse caso, o agravante é uma falsidade ideológica, de dizer que eu tinha desistido da minha emenda.
e apertado pela emissora, disse que não estava achando o papel onde tinha tal afirmação. Quer dizer, eu acho que fica mal Horrível. para a Fundação e mal para o Parlamento ser desrespeitado dessa forma. Perfeito. Agora, a última observação ainda sobre esse tema. É interessante que, normalmente, a imprensa bate na questão das emendas, né? Toda a discussão de emenda que está rolando lá em Brasília, pela quantidade, pelo valor, pela questão da transparência, rastreabilidade. Nesse caso, é interessante que a matéria que saiu agora, há minutos atrás no RJ, defende a execução da emenda. Então, isso é uma coisa que conta a nosso favor, porque Perfeito. as nossas emendas são de valor pequeno, o autor é identificado, é rastreado. O deputado Luiz Paulo diz que talvez a gente tenha que aperfeiçoar o ano que vem por essa questão do plano de trabalho, talvez. Mas o que é certo é que as nossas são completamente diferentes. E veja um caso que, nesse caso específico dessa emenda, a mídia está apoiando a execução da emenda, ou seja, uma até pauta pelo caso positiva. das doulas e do parto humanizado, etc. Era essa observação que eu queria fazer. Estamos solidários a Vossa Excelência. O Darlan está distribuiu já? Está distribuindo. Só um adendo daquilo que eu falei, rapidamente. Na questão da igualdade racial, democracia racial, cultura afro-brasileira. Temos o diploma Abdias Nascimento, diploma Ruth de Souza, prêmio Dandara. Depois temos o diploma Zumbi dos Palmares, diploma Mulher Negra Latino-Americana. Depois prêmio Baobá e prêmio Almirante Negro João Cândido. 7 prêmios e comendas sobre o mesmo tema. Então, só para que Vossas Excelências tenham em mente aí na análise, e outras pautas Como é que tem? igualmente relevantes, também não tem premiação nenhuma, embora tenhamos projetos de resolução tramitando na casa. Pois bem, feito isso, vamos aqui à nossa pauta. Sobre a mesma questão de ordem incluída na pauta, no item A, emenda de plenário ao projeto de resolução 280-A de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução 810 de 97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O item B das questões de ordem é o projeto de lei 3217 de 24, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia em memória às vítimas do massacre ao povo de Israel pelo grupo terrorista Hamas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto, na verdade, ele está como questão de ordem, porque foi levantado durante a sessão plenária a possibilidade de uma prejudicabilidade. Essa prejudicabilidade seria em razão da Lei 3946, que considera a data 11 de setembro Dia Estadual contra o Terrorismo, o Golpe Militar e a Guerra. E aí outros pedidos de anexação também. Então, antes mesmo de dar o parecer, gostaria de colocar em discussão para que a gente possa estabelecer um parecer em consenso. Nós vivemos um momento político muito sensível, presidente. A gente vive um momento político muito sensível, né? Porque o Hamas, na verdade, cometeu uma barbaridade quando fez a invasão a Israel com mais de 1.000 mortos. A réplica foi mais dura ainda, que já tem mais de 20.000 mortes dentro da faixa de Gaza. E a guerra continua. O tema é sensível, né, sob esse ponto de vista. Agora, sob o ponto de vista formal, o parecer pela prejudicabilidade, pela Lei 3946, ele não fica de pé, porque a Lei 3946
46. Não tem nexo nenhum, não tem relação Não nenhuma. tem nenhuma, porque é 11 de setembro que foi lá nos Estados Unidos. Terrorismo que não tem, em tese, nada a ver com o Hamas nem o povo de Israel. A lei, que também é citada aí, 4656, diz que 17 de junho é o dia da celebração da amizade Rio-Israel, que também não tem nada a ver com isso. E o PL 2385 de 23 inclui o dia 7 de outubro como dia genérico de combate ao terrorismo. Quer dizer, do seu ponto de vista da legalidade, ou da ilegalidade, da anexação, ou da prejudicabilidade, as legislações levantadas não sustentam esse parecer. Verdade. Eu acho que ele tem que A sugestão continuar. é pela juridicidade, sem dúvida. Então, acatando, embora eu sei que tenha uma questão aí política, mas é legítimo ao deputado Átila, que nem é muito afeto a essa questão, né, ideológica e tal, mas percebo aqui um intuito realmente de fazer uma alusão a esse horror que recentemente viveu e estamos vivendo lá em Israel, e a intolerância, que é uma pauta do mandato dele, de fato não conflita em absolutamente nada com as leis anteriores. Então, eu vou colocar o parecer como relator pela juridicidade e colocar em votação. Para discutir Para rapidamente. discutir, deputado Mink. Eu, por acaso, creio que atualmente eu sou o único deputado de origem judaica aqui na Assembleia. Tivemos um na legislatura passada que deixou de ser. Deixou de ser, eu comentava ontem com Vossa Excelência, que até isso... Ex-judeu. Mas, então eu quero dizer que eu, como judeu, eu acho que esse atentado terrorista merece, sim, ser repudiado, assim como vários outros atos que, infelizmente, o próprio governo de Israel, não apoiado pela totalidade do povo, barbarizou também por aqui, por ali, também no Líbano, etc, etc. Mas dentro da linha, eu, por exemplo, mesmo como judeu, não faria assim. Eu faria de uma forma diferente, condenando fortemente esse atentado e também ações desproporcionais que levaram também à morte de civis, de mulheres, de crianças. Eu faria diferente. Mas cada deputado tem a sua liberdade. O deputado Luiz Paulo mostrou que leis e projetos sobre o mesmo tema não eram exatamente assim. Um era sobre amizade, outro era sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos, outras formas, em outros lugares, em outros momentos. Então, do ponto de vista técnico, não político, o que o deputado Luiz Paulo falou é a verdadeira verdade. Não há base para anexação ou prejudicabilidade, entendo eu, técnico. Do ponto de vista político, cada um tem a sua sensação. Eu, por exemplo, lamento que alguns setores da esquerda não critiquem devidamente o Hamas. Também como eu lamento que alguns setores mais conservadores não critiquem abusos e desproporcionalidades e também mortes de civis e mulheres que o governo Netanyahu faz por aqui e por ali. Não acho que uma pessoa, por ser judeu, vai achar que tudo é uma maravilha, porque não é uma maravilha. Aliás, naquela linha, enquanto houver Netanyahu e Hamas, não haverá paz. Nenhum dos dois está interessado na paz. Então, eu politicamente não faria assim, faria diferente. Mas do ponto de vista técnico, tem razão o deputado Luiz Paulo. Perfeito. Era essa a minha consideração. Perfeita análise de Vossa Excelência. Deputada Élica. Presidente, como citado aqui pelo deputado Luiz Paulo, né, que tem um projeto de lei na Casa 2385 de 2023, que altera o anexo da lei número 5645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Combate ao Terrorismo, no dia 7 de outubro. Autoria, inclusive, do deputado Anderson Moraes. Então, possui o mesmo dia de celebração
e motivação pelo mesmo fato. Então, penso que seria anexação a esse projeto 2385, não? Deputada Élica, se me permite... Memória Vítimas do Massacre, é o do Átila. Não é dia de combate ao terrorismo. Talvez esse PL do deputado Anderson ele esteja prejudicado pela 3.946, que é o mesmo tema de terrorismo, só que esse não iria é em memória às Presente. vítimas, Na não, combate, não ao terrorismo. Na justificativa do projeto que eu mencionei, ele coloca ataque promovido pelo grupo terrorista Hamas, que invadiu o território de Israel e realizou crimes contra a humanidade, matando mais de 1.000 pessoas em um único dia, atacando civis, queimando casas, estuprando mulheres e até bebês. Essa barbárie jamais pode ser esquecida e a presente proposta tem o objetivo de eternizar esse episódio no calendário do Estado do Rio de Janeiro para que atos de tamanho horror nunca aconteçam no nosso Estado. Eu continuo na leitura que se trata da mesma motivação, ainda mais tendo o mesmo dia. Sim, querida, mas a justificativa leva a Vossa Excelência a concluir isso. Mas a homenagem não é essa, né? É o Dia das Vítimas, né? Em memória delas. Não está fazendo um dia genérico de combate ao terrorismo no mundo. Eu compreendo as justificativas da deputada Élica, mas fazendo uma interpretação pessoal, mas criteriosa ao regimento, as justificativas elas são essenciais à apresentação, à propositura de qualquer projeto de lei, inclusive homenagens, e aí já voltando para o campo das homenagens, muitos deputados apresentam medalha Tiradentes sem cumprir um requisito básico, que seria a justificativa, que é anexar ao processo o currículo daquele que está sendo homenageado. Muitos projetos vão sem currículo. Então, voltando aqui ao caso em tela, o regimento fala claramente que o projeto de lei deve ser motivado por uma apresentação, por uma justificativa, mas o texto da apresentação da justificativa, ele entrega o processo legislativo, mas não o projeto de lei. E se a gente fizer uma análise do projeto de lei nos seus artigos em si, ele não faz menção ao episódio e não conflitaria, em tese, com esse PL existente, que, ao meu ver, estaria, esse sim, prejudicado pela lei do deputado Chico Alencar. Então, nesse sentido que eu sustento o meu voto, mas Vossa Excelência pode, se quiser registrar o voto em apartado, a gente encerra a discussão e vai para a votação. De acordo, presidente. Convencido. Tá certo. Então, agradeço a Vossa Excelência. Vamos à votação. Encerrada a discussão em votação, o parecer pela juridicidade. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer pela juridicidade. Agora sim, item 1 da pauta, são as emendas de plenário. Emendas de plenário ao projeto de lei 6544-A de 2022, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que proíbe a exposição e comercialização de produtos similares junto aos produtos originais, tradicionalmente conhecidos em mercados, supermercados, hipermercados, centro de compras e demais estabelecimentos comerciais, varejistas, localizados no Estado do Rio de Janeiro. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 2. Emenda de plenário ao projeto de lei 10A de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina a disponibilização de informações através de aplicativo para dispositivos móveis, Meu Ônibus, em tempo real, da localização, dos horários, das linhas de ônibus e do número de veículos disponíveis e da outras providências na forma em que menciona. O parecer é favorável à emenda, concluindo por substitutivo. É uma emenda supressiva de autoria do deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 3 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 27 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha permanente Mulher no Volante, Segurança Constante, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, só para dizer que a deputada Marta Rocha foi muito feliz nesse
nesse rótulo, né? Tirou o perigo, né? Exatamente. Porque esse negócio do perigo é de um preconceito absurdo. Afastou o perigo. Eu gostei do título. Do rótulo, vale a pena. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parabenizando desde já a deputada Marta Rocha pela iniciativa. Item 4. Emenda de plenário ao projeto de lei 731 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que determina a capacitação de profissionais de segurança pública e de agentes socioeducativos para o atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista TEA. Parecer favorável à emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. 5 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2226 de 2023, de autoria dos deputados Renato Miranda e Daniel Librelon, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Juíza, a ser comemorado no dia 10 de março. O novo parecer é prejudicado à emenda de plenário pela emenda da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 2537 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a Lei 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Diácono. O parecer é contrário à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Em relação a esse tema, o deputado Samuel Malafaia simplesmente acrescentou o feminino de diácono, que eu particularmente não conhecia, diaconisa. E o deputado Fred Pacheco aceitou a rejeição. Então, como ele é um especialista e é também um diácono e está legislando em causa própria, eu queria só saber por que, se o feminino de diácono não existe, se a mulher não pode ser diácono, só o fundamento. Curiosidade mesmo. Muito bom, deputado Luiz Paulo. Realmente, assim, na Igreja Católica não é possível o feminino do diácono. Neste caso, a gente está se referindo ao Dia do Diácono Católico, que pode ser... Mas seja... ele botou cristão. Não, então, é que no caso do Samuel Malafaia, ele fala sobre ele isso. botou cristão, não botou católico. Exatamente. É que no caso da emenda, ele sugere que sejam cristãs, ou seja, então não somente católicos, mas protestantes também. Mas então, os protestantes têm diaconisa? Hã? No protestante tem diaconisa? É possível. Isso é possível, ter a diaconisa nas religiões cristãs, protestantes, né, evangélicas, etc. Algumas denominações possibilitam essa nem todas. Nem todas, né? Algumas possibilitam essa vertente. Já na católica, não, é somente o diácono, que é o que acontece antes de haver, de fato, a ordenação sacerdotal. Você é diácono antes de ser sacerdote, ou você pode ser um diácono permanente, que é o homem casado, que pode ser diácono, não com todas as prerrogativas de um sacerdote, mas com algumas delas. No seu artigo 1º, o senhor diz que o diácono é da religião católica apostólica romana, porque na ementa não diz. Eu estou querendo orientar meu voto, entendeu? Porque não, eu não falo no então, artigo. O senhor não fala, pode ter. O senhor não está falando que é o católico, está falando que é o cristão. Então eu tenderia a acatar a emenda do Samuel Malafaia. O senhor está entendendo? O senhor botou genérico, Dia do Diácono. Eu sempre procuro respeitar a intenção do autor. Claro, Aí ele vem e botou a emenda dizendo que são religiões cristãs. Se são cristãs, tem o diácono e a diaconisa. Eu perguntei antes se existia no vocabulário. Existe, né? Então, eu estaria tendente... Posso sugerir uma emenda no próprio artigo 2º, Dia do Diácono Católico.
pronto. A gente pode incluir a informação. Eu não acho que só o católico resolve, não. Teria que ser católico apostólico romano. Porque tem católico, né? Qual é a sua religião? Católico. Só vai à missa? Não. Não, mas essa sou aí não é... comunga, sou crismado, você é batizado. Não. Não, Mas qual é a religião? Católico. Aí com toda a vênia, não. O que é, assim, o diácono católico faz parte da denominação cristã católica e a gente, nesse momento, a intenção é homenagear aqueles que... Sim, querido, eu não estou discordando disso. Eu estou falando que o termo católico também é muito popularmente genérico. Mas, enfim... eu só vou fazer aqui uma justificativa do parecer, não foi por mera camaradagem ao deputado Fred, não, mas eu tenho tentado, nos pareceres que dou, respeitar o dispositivo no regimento, que fala que quando o projeto contraria a essência, quando a emenda contraria a essência do projeto, passa a ser uma questão de mérito e ser votada no plenário. Então, na CCJ, eu sempre dou parecer pela rejeição de uma emenda, porque isso é um assunto de discussão de plenário. Mas, senhor presidente, o senhor me perdoe. A emenda não contraria a essência do projeto. Eu queria votar com ele, mas ele botou dia do diácono, botou genérico. E aí ele acrescentou, esclareceu, o diácono que ele está propondo é o cristão. É justamente por isso. Quando o deputado Mas Malafaia ele não apresenta disse uma que é o emenda, católico. mas o deputado Malafaia, ele fala de todas as religiões Cristãs. Sim. Que não era o intuito original do projeto. Sim. Na justificativa é claro isso, embora Mas a justificativa não faz parte do projeto de lei. Vossa Excelência me permite. Se Vossa Excelência, pela justificativa, disser assim, pela legalidade, com emenda, diácono católico, eu acato. Mas se eu não disser, a emenda dele não está, do Malafaia não está errada, entendeu? E aí o Malafaia que proponha uma genérica. Vossa Porque Excelência me uma permite, presidente? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou ouvindo com atenção e foi até esclarecido de coisas que eu não sabia nesse debate de alto nível religioso. Deputado Fred. Mas deixa eu reclamar do senhor. Claro. Eu ia reclamar da fala sua anterior, que sou um homem que luta contra o preconceito, e o senhor, na sua fala, disse que era caô. Caô deriva de caô cabecilha. Respeite o nosso Xangô. Tá bom. Acatada a vossa observação. Mas então, o que eu proponho para a gente ir adiante? Eu proponho que a gente aprove, tal como está, o parecer, e depois o deputado Malafaia faça com o conteúdo que ele tem. Alguém vai dizer que isso é um excesso, mas tem sido assim. Cada um faz do seu jeito. Então, entendi as questões do deputado Luiz Paulo, fiquei atento à explicação do deputado Fred e acho que a minha sugestão é que a gente passe para outro tema, aprove como está, e depois o deputado Malafaia faz das outras. É claro que o ideal, até para diminuir a quantidade de dias, o ideal seria aglutinar. Isso seria o ideal. Mas como cada um tem o seu eleitorado, a sua percepção, a sua sensibilidade, se cada um quer enfatizar uma determinada área, nós não temos... Vossa Excelência foi muito claro nisso, deputado Amorim. Tem que respeitar o objetivo de cada um. E fica o compromisso nosso do deputado Malafaia apresentando um PL da gente tramitar com maior celeridade. Exatamente. Ele apresenta um PL para diácono, diaconisa de não todas é as o religiões. ideal. O ideal seria tudo. Mas se cada um quer se dirigir à sua área, que assim o seja, sigamos adiante. Perfeito. Já está até proclamado o resultado, então. Vamos para o item 7 da pauta. Foi retirado a pedido do autor. Seria o projeto de lei 925 de 23, de autoria do deputado Daniel Librelon e Andrezinho Siciliano, que altera a lei 7606 de 4 de outubro de 2017, que institui a campanha permanente de combate à alienação parental no estado do Rio de Janeiro. Eles pediram para retirar de pauta. Item 8. Projeto de lei 3728 de 24, de autoria do deputado Elton Cristo. Altera a lei 3273 de 20 de outubro de 99, dispondo sobre o oferecimento de água potável filtrada gratuita aos clientes. O parecer é pela legalidade. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei número 9 da pauta, o 4089 de 24, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que cria o Programa de Monitoramento Digital e Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 2703 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a anexação. Item 10 da pauta, o projeto de lei 4183 de 24, de autoria do deputado Thiago Gagliasso, que altera a lei 7.329, de 8 de julho de 16, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a Lei de Diretrizes para a Promoção da Acessibilidade das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida e dá outras providências. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 11 da pauta. Projeto de lei 4217 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre requisitos necessários para o funcionamento de empresas reprocessadoras que realizam a gestão da Central de Material e Esterilização, CME, de produtos para a saúde e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 12 da pauta, projeto de lei 4424 de 24, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera a lei 2.877 de 22 de dezembro de 97 e dá outras providências. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco, 13 da pauta, foi retirado de pauta a pedido do relator. Vamos ao 14 da pauta. 14 da pauta é o projeto de lei 4417 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina que as operadoras de plano de saúde devem custear sessões neuropsicológicas para pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em Presidente. deputado Luiz Paulo para discutir. Presidente, o projeto do deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência, é absolutamente justo e correto. Mas a gente vai entrar novamente num tema de constitucionalidade duvidosa. Verdade. Porque cabe às agências reguladoras definirem as regras dos planos de saúde e não as legislações estaduais. Recentemente, na CPI, o deputado Fred Pacheco, que todos nós queríamos que fosse até o final, com uma defesa brilhante do nosso procurador, o doutor Robson, mas mesmo assim foi declarada a impossibilidade da CPI investigar os planos de saúde. Então, senhor presidente, é quase como estivesse já uma jurisprudência firmada sobre esse tema. Apesar de achar que Vossa Excelência, fazendo a provocação, tem toda a razão, né? Mas que seja constitucional é muito difícil. Concordo. Eu não estou colocando o óbice, mas também estou fazendo aqui o registro, porque muitas vezes a gente arranha a constitucionalidade para provocar polêmica, né? Então, estou só fazendo a ponderação. Verdade. Eu me filio à ponderação de Vossa Excelência, ainda em discussão da matéria. Sou sabedor disso, acompanhamos de perto lá a CPI, que infelizmente, por ordem judicial, continua suspensa, mas, de fato, eu tenho defendido a tese, que não é insistir numa inconstitucionalidade flagrante, mas porque, de fato, acredito que seja constitucional a gente legislar sobre matéria consumerista. Então, quanto mais provocação, não que seja um exercício só de volume. Só, eu não estou abrindo divergência. Não, sei que não, sei que Vossa Excelência é um defensor da pauta, inclusive. Mas é prudente a sua análise e verdadeira. Infelizmente vai ser algo que vai ser aprovado, tenho certeza que por unanimidade, porque todos são afetos à pauta, sensíveis à pauta, mas que infelizmente com a força dos grandes escritórios e com a força e influência, a força dos
dos planos de saúde. É uma briga difícil, insólita, mas que a gente, por hora, não vai desistir. Deputado Amorim, só me dá a parte. Eu ontem conversava com outro parlamentar no plenário. Eu tenho verificado muitas vezes que pessoas se internam para fazer uma cirurgia de urgência, têm o plano de saúde e ficam internadas porque aguardando porque o plano de saúde não autoriza. Aí a pessoa, muitas vezes por sugestão do próprio médico, vai a um advogado especializado para entrar na justiça, conseguir uma medida liminar e paga, evidentemente, por essas urgências, uma grana, não sei quanto, se é 5, 10 mil reais. Perfeito. Você quer um absurdo. É absurdo. É absurdo. Não pode, se a justiça pode dar liminar, mas nós não podemos legislar. Aí o senhor vai me dizer que mas a justiça é o sistema nacional. Então a justiça pode, e o parlamento estadual não. Porque a justiça dá liminar continuada, porque o juiz vai segurar aquilo na mão e diz, não dou, o cidadão está internado, morre. Né? Perfeito. Como é que fica? Mas só mostrando a contradição. Perfeito. Acontece, presidente, só uma pequena discussão ainda nesse tema. O que me preocupa ainda mais, a gente teve realmente esse desmembramento em relação à CPI. O que essas pessoas não entendem é a consequência disso. Né? A quantidade de famílias, presidente, que tem me procurado agora com um desalento completo, porque viam, né, na CPI, nos trabalhos que nós estávamos desempenhando, o presidente Amorim estava comigo, inclusive na CPI, era quase que a última esperança para aquelas famílias. Né? Por quê? Porque a verdade estava aparecendo. A gente estava ali fazendo um trabalho muito sério e de investigação, mostrando que a forma como eles conduziam, eu falo eles, a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, os presidentes que estiveram aqui, todos os responsáveis, diziam abertamente que tinham prejuízo e que, por conta do prejuízo, estavam cancelando unilateralmente os planos, enfim. E isso estava sendo paulativamente desmascarado, né, de forma muito objetiva. Então, quando isso se encerra, a partir de uma determinação judicial, primeiro de uma liminar, depois houve o julgamento, e no julgamento, por maioria ampla, apesar de toda a defesa, aqui quero saudar mais uma vez o nosso procurador, Robson, que realmente fez uma defesa impecável. Quer dizer, perdemos de lavada uma questão por duas questões, esta que levantada por Vossa Excelência sobre a constitucionalidade do ato, dizendo que a LERJ não tem competência para legislar sobre questões privadas e, enfim, o que em tese não é verdade, não acreditamos nisso, levantamos a tese do direito consumerista e por isso precisamos defender essa população. E, além disso, falando sobre a imagem dos planos de saúde, que a CPI estava degradando a imagem dos planos, o que passa a ser um escárnio e uma imoralidade. Quer dizer, uma decisão judicial a gente precisa acatar, né? E respeitar. O que essa palavra respeitar uma decisão como essa, mas fica maior do que a nossa vontade, a gente acata e vai continuar lutando. As pessoas me perguntam, e agora, Fred? Eu falo, bom, a gente agora precisa continuar buscando os nossos direitos, levantando ainda mais as nossas vozes, cuidando dos projetos de lei como esse, inclusive, que ajudam a pelo menos dar mais um alento a essas famílias e, de fato, buscar essa judicialização. E aí um outro problema, porque a chuva de liminares, de ações judiciais, isso dificulta e deixa ainda mais moroso o processo para essas famílias. Então, uma ação na justiça é só para quem pode agir na justiça, porque também custa caro. Quer dizer, então, é um ciclo vicioso, terrível, e que, na ponta, aquele que é o mais vulnerável é que acaba, de fato, perdendo. Eu digo sempre para eles, a cada pai e mãe que me procura, não percam a esperança, porque a gente acredita que a esperança ela não pode, de fato, morrer. É o que deixa vivo para esses pais e mães
sabe, um pouco de sobrevida, entender que há esperança para fazer com que o seu filho melhore, consiga fazer o seu tratamento, para que ele possa ter paz. Então, a gente precisa ser, de fato, voz e ouvidos, né, dessa população que está sofrendo tanto, e eu espero, de verdade, que essa realidade mude com projetos como esse do deputado Rodrigo Amorim. E vai gerando constrangimento cada vez mais para o judiciário ir declarando inconstitucionalidade diante do drama de tantas pessoas. Só fazendo um adendo aqui, que conversava com o Fernando, ainda tem aquela teoria da maximização dos direitos fundamentais que fortalece ainda a nossa competência além do direito do consumidor, porque saúde é saúde, direito fundamental na veia. Então, agradeço aí as discussões, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E muito feliz da relatoria de Vossa Excelência, deputado Fred, e o voto favorável da deputada Érica, que estava conosco na CPI, é mais um resultado que a gente está dando e apresentando extra CPI para aqueles que estavam confiando no trabalho da CPI. Então, item 15 da pauta, os projetos de relatoria da deputada Érica Takimoto. Trata-se do projeto de lei 2858 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 8.634, de 25 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a incluir psicólogo hospitalar na equipe técnica da Rede Estadual de Saúde, na forma em que menciona. Parecer da deputada Érica. Pela juridicidade, presidente. Em discussão. Voto divergente. Voto divergente, presidente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Pela transformação em indicação simples. Trata-se de mais um pleonasmo. Autorizar o governador a fazer aquilo que ele já pode fazer. Nem a transformação em indicação legislativa. Transformação em indicação simples. Presidente, eu também tinha pedido para falar, mas o deputado Luiz Paulo foi nessa linha, lembrando que a CCJ aprovou uma norma para acabar com os autorizativos. Então, ou é programa ou é indicação simples. Perfeito. Então, foi uma como é que se diz? Uma jurisprudência nossa. Perfeito. Então, nesse caso, eu sigo o voto divergente do deputado Luiz Paulo, indicação simples. Deputada Érica. Presidente, um minutinho só. Tá ok. Aliás, é uma proposta em tramitação, acho que já está em tramitação, da mudança do nosso regimento interno para que as proposituras que vão para a Comissão de Indicação Legislativa venham para a CCJ. Já está protocolado, inclusive, fruto das nossas discussões aqui. Presidente, Deputada Érica. assim, eu me baseio muito nas coisas que já aconteceram e foram votadas, inclusive, hoje. Então, por exemplo, no 2 da pauta, me parece a mesma coisa. Por isso que eu coloquei aqui, que também, pelo o que o deputado Luiz Paulo falou, também seria uma indicação simples. Na verdade, o 2 da pauta, ele já está a votação em emendas de plenário de um projeto antigo. Então, mas me parecer também um projeto autorizativo. Então, baseado também nas coisas que estão acontecendo aqui... Deputada Érica, olha só, deixa eu lhe fazer uma contestação. A senhora votou conforme, tradicionalmente, em dezenas e dezenas de projetos de lei, votou a CCJ. Né? Vossa Excelência não está com o seu voto errado. A senhora votou segundo a tradição. Até porque só de algum tempo para cá que a CCJ devido ao volume de assumiu, projetos autorizativos, para diminuir esse volume, que não cabe mais projeto autorizativo, né? Caber apresentar, cabe, mas não cabe tramitar, porque você está exercendo dando para o Poder Executivo uma responsabilidade que ele já tem. Então, também decidi eu fazer o voto divergente para que a gente comece aqui também a pegar os autorizativos e transformar em TIS ou TIL, já que no futuro essa tarefa vai ser também da Comissão de Constituição e Justiça. Não é que o seu voto esteja errado, não. é isso.
Eu não me importo também de ser voto vencido, sem problema nenhum. Eu só quis assinalar isso, porque eu venho fazendo isso sucessivamente no plenário. Quando lá a comissão diz, pela TIL, eu digo, presidente, estou votando pela TIS. Né? Faço isso sucessivamente no plenário. E olha só, se eu quero alguma coisa do governador, eu faço uma indicação simples, eu tenho o registro em papel, se eu quiser explorar politicamente, eu exploro, e isso não tramita por meses dentro da casa. Então, como eu estou assumindo isso publicamente no plenário já faz tempo, eu resolvi também assumir no âmbito da CCJ. Eu idem. Não é que a Vossa Excelência esteja errada, a Vossa Excelência votou conforme a tradição da CCJ. É isso. E só fazendo um adendo, como foi citado o item 2 da pauta, apesar de ser um projeto relativamente novo de 23, o primeiro parecer dele sobre constitucionalidade foi dado antes dessa perspectiva da CCJ de transformação em indicação simples. Portanto, quando ele volta à pauta hoje, ele vem baseado no substitutivo lá de trás, que recebeu um parecer pela constitucionalidade ou pela juridicidade, depois foi para a primeira sessão, para a segunda sessão, recebeu as emendas e está em tramitação final. Até caberia, na verdade nem caberia mais, mudar o parecer, a não ser se fosse o caso de prejudicabilidade ou detectar alguma anexação e tal. Mas não, poderia se fosse feito pelo autor. Não, poderia não. Poderia se fosse feito pelo autor um pedido de recurso. Não se pode mudar parecer aleatoriamente e botar para votar de novo. Senão a gente ultrapassa o princípio da coisa julgada, perde a segurança jurídica. Ok, presidente. Então, acatando, né, as observações do deputado Luiz Paulo e o trabalho também que eu estou acompanhando dele, obviamente, no plenário, né, e, enfim, eu vou mudar meu parecer, então. Para indicação simples? Indicação simples. Então, indicação simples. Parecer da deputada Érica, alterado para indicação simples. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer alterado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada pela indicação simples. Transformação em indicação simples. 16 da pauta, projeto de lei número 1827-23, de autoria do deputado Márcio Canella, que declara como patrimônio material, histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o camelódromo da Uruguaiana e o polo comercial do Saara, localizados no centro da cidade do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Outro projeto polêmico, senhor presidente. Histórico e cultural. O Saara, eu posso e devo admitir que ele é histórico e ele é cultural. O Saara. Mas o camelódromo é um evento muito mais recente. E eu, particularmente, não considero nem histórico, nem tampouco cultural. Né? Independente disso, que poderia, se me permite, uma pequena parte já fazendo. Mas vejo aqui rapidamente um outro equívoco na técnica legislativa que declara como patrimônio do que seja, mas dois bens. É uma lei para declarar o polo do Saara, que obfilia seu entendimento, e o outro, o camelódromo, apesar de estarem numa região circunscrita, na mesma região, são coisas distintas. Você também está misturando formal com informal. É isso. Podia ter uma emenda supressiva mantendo só o polo comercial. Eu vou tirar então de pauta, como sou o relator, para a gente analisar com mais calma e fazer as emendas necessárias a eventualmente salvar o projeto. Pode ser? Sim. Então, 17 da pauta, projeto de relatoria, deputado Fred Pacheco. É o 763 de 23, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia do Mercadão de Madureira. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidente, eu creio que é uma possível prejudicabilidade pela Lei 4972 de 2006, que cria no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Mercadão de Madureira e da outras providências. E isso
essa lei foi de autoria do deputado Adroaldo. E a Lei 4972, de 21 de dezembro de 2006, institui a data de comemoração como sendo dia 7 de abril, em virtude da data da fundação da sua Associação Comercial do Mercadão de Madureira. E o projeto de lei almeja que seja comemorado no dia 18 de dezembro, em virtude da sua inauguração no dia 18 de dezembro de 1959. Então... Está prejudicado. Senhor presidente. Então, acho que, parecer, eu abriria uma divergência aqui Quando pela prejudicabilidade, por conta do que aqui foi apontado. Perfeito. Quando, Para discutir, deputado Luiz Paulo. quando o senhor pautou, a minha vontade foi dizer, eu tenho memória de estar prejudicado, mas eu não falei nada porque eu não tenho documento. E também porque o Mercadão de Madureira, em tese, pode ter muitas datas de comemoração, porque teve o antes do incêndio, o depois do incêndio, né? E era quase impossível o Mercadão de Madureira não ter esse reconhecimento. Até porque é ponto obrigatório da maioria das campanhas políticas eleitorais, tanto de deputado estadual quanto de vereador, prefeito, etc. Talvez seja a área mais democrática que é visitada desse Estado. Não. Então, guarda a razão o parecer da deputada Élica Takimoto pela prejudicabilidade. Também acompanho. Se o deputado Dionísio Lins assim o desejar, pega a lei original e tenta alterar a lei original dando outra data. Na verdade, foi isso que foi sugerido, alterando a lei estadual de 21 de dezembro, de calendário, e foi um pedido do deputado Dionísio Lins, porque foi procurado pelo Mercadão de Madureira, dizendo que a lei anterior, ou a data anterior, não representava a instituição, e que, de fato, a criação aconteceu no dia 18 de dezembro, então que, por isso, mereceria uma alteração do calendário. Sim, mas eu pergunto a Vossa Excelência, nós não vimos as suas emendas, senhor. É alterando a 4972. E alterando a 4972. Se está alterando e botando outra data, não há isso. obstáculo. A lei altera a lei substitutiva do projeto de lei, altera a lei estadual número 4972, propondo uma nova data, segundo a própria... O senhor tem que entender? Não, tá claro, já entendi. Tanto ela Não, quanto agora eu sim. não entendi. tivemos acesso às suas emendas. Perfeito. Não tendo acesso, evidentemente, se as suas emendas são isso, Agora está explicado. perfeito. Prudente aí, deputada Élica. Agradeço o zelo. Não, isso eu também não tive acesso às emendas, aí Ok. de acordo. Então, Não tem problema nenhum. explicado, encerrada a discussão. Acompanhamos o Em votação. correto e justo voto Garantindo nosso- os votinhos em Madureira. do Deputado nosso Fred relator. Pacheco foi muito bem recebido nessa eleição lá. Fui Exatamente. testemunha. Então, Então, os que aprovam a permanência como estão aprovados. é que o garanti senhor meu sanduíche de mortadela lá em O senhor não Madureira. assistiu, deputado Rodrigo Amorim, o Fred Pacheco, o Márcio Pacheco e o senhor governador Cláudio Castro, em trio, cantando em homenagem a Dom Orani Tempesta, Verdade. no Isso- palco do Teatro Municipal. Isso foi motivo de alguns memes Eu quase chorei de que eu emoção. vou depois confidenciá-los Estava e eu revelar Presente. a Vossa Excelência. Eu tenho interesse no meme. Fique tranquilo que vão receber logo ao final da sessão. Eu não tenho interesse. São não. divertidíssimos. Eu imagino. Inclusive gerou um ciúme do aniversariante de ontem, deputado Chico Machado, Foi? que foi o primeiro a se manifestar e fazer galhofa. Galhofa. E um dos primeiros memes que veio o Chico Machado vestido de cantora tenor, Mas eu Montserrat, integrando o trio. Grande trio. Mas como eu estava na plateia dos mortais, a plateia gostou muito. Fiquei feliz também. 18 da pauta. Projeto de lei 1059 de 23, do deputado Filipinho Raves, que dispõe sobre a gratuidade de ingressos esportivos à pessoa com transtorno do espectro autista, até na forma que menciona, e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Só para saber, Para discutir, eu vou deputado Link. aprovar também. Eu queria saber a emenda que não está aqui. Também é alterando a lei
estadual número 2051, de 30 de dezembro, que concede a gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado do Rio de Janeiro às pessoas, aqui, inclusive, corretamente, portadoras de deficiência. Então, aqui o deputado Filipinho Raves inclui a pessoa com TEA, com transtorno de espectro autista. Então, isso não estava observado. Então, Vossa Excelência fez com que isso modificasse a lei atual. Modificando então, a lei atual. Está perfeito. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer. 19. Projeto de Lei 3785 de 24, de autoria do deputado Daniel Librelon, que declara como patrimônio cultural de natureza material do Estado do Rio de Janeiro o Elos Clube de Niterói, situado na rua Miguel de Frias, 88, sala 1401, Icaraí, Niterói. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela legalidade com emendas. Em discussão. Presidente, para discutir, eu deputado vi Mink. que aquela outra discussão que a gente teve sobre os projetos também de Niterói, daquele restaurante que tinha características de relax, etc. Eu vi que aquela nossa conversa acabou entrando em algumas colunas que reproduziram. Quero dizer que, por acaso, nem fui eu que passei isso, mas como essa sessão aqui é pública... Está na TV Alérgio ali. O povo brasileiro fica ciente de tudo que a gente discute aqui. E eu, na época, brincava que, se fosse só pelo relax, outros tipos de estabelecimento poderiam também ter grande alcance cultural. Não precisa repetir, né? Não vou repetir, até porque o escândalo já foi feito. E eu só queria perguntar se esse Elos Clube tem alguma coisa a ver com relax também. Deve ter uma justificativa. Não, tudo bem, então eu voto com o relator. Eu voto com o relator em confiança. Tem que saber se o relator foi lá fazer a inspeção. Deveria. Não. Se fosse um relator zeloso, teria ido lá fazer a inspeção, mas não foi. Olha, está aqui, que beleza, dedicada à língua portuguesa, tradições luso-brasileiras do humanismo lusíada. Ah, dedicada à língua, então. Que maravilha. O talentoso Daniel Librelon jamais faria qualquer proposta que não fosse justa e correta. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 20 da pauta. Projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo. É o projeto de lei 4260 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui o programa de apoio a projetos sociais voltados para o cuidado de animais domésticos abandonados no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Aí foi a prejudicabilidade, né, senhor presidente? Parecer pela prejudicabilidade em razão da Lei 8.644 de 19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a prejudicabilidade. Projeto de lei 21 da pauta, ou 2206 de 23, de autoria do deputado Tiago Rangel. Dispõe sobre a implantação do programa de manutenção preventiva para os equipamentos de emergência das viaturas policiais do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, foi juridicidade com emendas, as primeiras absolutamente corretiva, porque ele bota, artigo 1º, o projeto de lei passa a ter a seguinte redação, não é o projeto de lei, depois que ele só vai valer quando for lei, então onde estava escrito projeto de lei, a gente está modificando para lei. E depois 2 emendas supressivas, porque é questão de regulamentação, impor regras, etc. Que já são normas da CCJ. Juridicidade com emendas. Bem, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta. O projeto 22 da pauta foi retirado aqui a pedido do autor. Era o projeto de lei 3062 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que dispõe sobre o programa Cão Protetor para assistência às mulheres em situação de violência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, ele foi retirado a pedido do autor. Nós teríamos agora os projetos de relatoria do deputado Delaroli. Mas a gente pode votar, mas faltam menos de 10 minutos.
E ainda há projetos da deputada Élica. Então eu vou inverter a pauta para a gente passar ao 26 da pauta, que são os projetos de relatoria da deputada Élica. Projeto de Lei 3895 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o cadastro único para programas sociais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, CAD único. Para parecer, deputada Élica. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 27 da pauta, projeto de lei 3011 de 24, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui o Memorial Jô Soares e declara o acervo da obra artística e cultural produzida pelo humorista, ator, produtor, roteirista, escritor e compositor musical como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Deputado Luiz Paulo, antes de proclamar o resultado. Olha só. Duas coisas. Presidente, duas coisas. E do mesmo autor. Um é instituir um memorial. Isto é um objeto. O segundo objeto é a declaração de patrimônio imaterial. Então, são dois objetos numa mesma proposta. Aí eu me pergunto, né? Quando a gente opta por patrimônio imaterial, a gente está pegando um rótulo, uma memória, enfim, algo físico que a gente não quer tombar, mas para que, sempre que se ouvir a cultura daquele evento, a gente considerar aquele imaterial. Agora, a obra do Jô Soares, no meu entendimento, é patrimônio cultural material mesmo, porque ela fisicamente ela faz parte do nosso processo cultural. Então, eu não acho que... Sabe, e tem um parágrafo de um único, também jogando essa responsabilidade para o INEPAC, que também, em tese, gera despesa, né? Porque ninguém mantém patrimônio nenhum sem geração de despesa. Então, eu acho o projeto de lei, mais uma vez, apesar de absolutamente justo, pela grande figura que foi Jô Soares, com muitas questões paralelas redacionais e de duplicidade de objeto. Concordo. Deputada Élica. Concordo com Vossa Excelência. O deputado é um projeto complexo. Deputado, parecer deputada Élica é preciso, sim, constitucionalidade com emenda e tal, mas não é, a crítica não é o parecer, não. A crítica é o projeto mesmo. Para discutir, presidente. Deputado Serafini. Eu estou aqui lendo o projeto. A impressão que dá do projeto é que existe um acervo em posse do Estado, né? Só que eu não sei. Não sei se na justificativa está esclarecido, que o projeto fala, fica declarado obra artística e cultural, e depois fala, o acervo da obra artística e cultural, ora tombado como bem material do Estado, né? Acho que é do Estado o tombamento, né? O projeto é pouco claro. Eu concordo com o deputado Luiz que tem essa... E mais uma contradição. Você está dizendo, a gente pode pesquisar, que teve um tombamento com um bem material, que é o que eu estava aqui dizendo. Como é que é imaterial agora? É material. Bem imaterial, eu li rápido. Mas se ele já está tombado, como é que está tombando de novo? A justificativa é estranha ao objeto. Perfeito. Qual seria a melhor solução, então, em vista disso? Deputada Élica. Presidente, melhor retirar de pauta para a gente avaliar melhor, né?
eu sugiro, prudente. presidente, deixa eu sugerir aqui, Deputado Luiz Paulo. se a deputada Élica Takimoto retirasse de pauta, Ela te pediu aqui para tirar. já pediu? Pediu. Porque, inclusive, esse termo, hora tombado, se ele está pedindo tombamento, ele bota hora tombado porque já o foi. Então, não hora tombado, é que vier a ser tombado. Né? Então, a própria redação atropela o desejo. Hora tombado é passado, não é presente nem futuro. O hora é uma oração para o projeto ser aprovado, talvez. Mas seja o que for, está retirado em bom momento. É hora para Perfeito. você, para o deputado Fred Pacheco é reza. Ora também, de vez em quando. 28 da pauta, projeto de lei Falta 34. só dizer que de hora em hora o senhor reza. Projeto de lei número 3489, de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Canto do Rio Futebol Clube, sediado no bairro do Ingá, no município de Niterói. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emenda, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a Para discussão. discutir, Para presidente, só discutir, destacar que o deputado Cantusca, Serafim. como é conhecido, é um time que orgulha toda Niterói, porque esteve aí nas competições de futebol do Estado do Rio de Janeiro, na primeira divisão durante alguns anos, e recentemente é um clube que participou, inclusive, da formação do craque Vinícius Júnior, que deu seus primeiros passos no futsal lá do Canto do Rio. Então, só destacar aí a relevância do nosso Canto do Rio. E quando Vossa Excelência não jogava a bola ainda, o Canto do Rio também deu para o futebol carioca um grande craque chamado Fefeu. Mas Vossa Excelência não há de lembrar porque ainda não jogava futebol. O Canto do Rio foi um time muito competitivo. Jogou pelo Flamengo depois do Fefeu, não jogou? Muito competitivo. Eu não sei nem se o Gerson passou por lá. Isso eu arguo. Eu também tenho dúvida. Ele tem muita referência no Canto do Rio, É. fala muito do Canto do Rio, mas eu tenho dúvida se ele chegou a jogar lá. E até também, Canhotinha de ouro. O Gerson não é o Gerson craque do Flamengo atual, não. É o Gerson canhotinha de ouro. eu estou falando do Gerson tricampeão brasileiro. Mas eu até estranho, deputado Flávio Serafim, é que não tem havido ainda essa declaração de patrimônio, até estranho, porque o Niterói já teve tantos quadros aqui no Parlamento Fluminense, né, e o Canto do Rio, o estádio já teve alocado para o campeão brasileiro da Libertadores, que joga hoje contra o Pachuca, que é o Botafogo. Né? Daqui a pouco, às 2 horas, né? Bem, feitas elucidações Vi dizer que futebolísticas. os botafoguenses vão botar um telão no plenário para poder acompanhar simultaneamente a votação e o jogo. Feitas as considerações por futebolísticas, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 29 da pauta, o PL 3907 de 24, de autoria da deputada Zeidan, que institui a política estadual de conscientização e educação sobre a habitação segura e legal no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta, o PL 3917 de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a política estadual de incentivo às mulheres na construção civil. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bem, os próximos itens da pauta seriam de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, que, muito embora tenha permitido que fosse dado o parecer, a gente já está em cima da hora. Eu vou passar aqui aos blocos, portanto, peço anuência do plenário para votação em bloco. Os senhores que aprovam a votação de bloco, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco de inconstitucionalidade, que são os projetos do 39 ao 40 e depois do 42 ao 49. Portanto, retirado de pauta o 41. 41 foi retirado a pedido do autor.
Agora, a gente acabou de receber a mensagem aqui do deputado Delaroli pedindo para retirar o 45 também. Então, eu vou fazer novamente a leitura. Os blocos de inconstitucionalidade são o 39 e o 40, e o 42, 43, 44, 46, 47 e 49, portanto, excetuando o 41 e o 45. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Não há projetos cujos pareceres sejam sobre a anexação na pauta de hoje, e há projetos de prejudicabilidade que vai do 50 ao 55 é o bloco a prejudicabilidade, excetuando o 54, que acabou de ser pedido aqui pelo gabinete do deputado Delaroli como relator da matéria. Então, vou cantar os projetos em bloco da prejudicabilidade: 50, 51, 52, 53, 55, excetuando o 54. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bem, não há mais... Presidente, Vossa Excelência, quando eu contei aquela história das doulas, Vossa Excelência disse que a CCJ podia manifestar um repúdio em relação a isso. A gente pode fazer aqui. Se Vossa Excelência, eu acho que é um bom momento. Eu estou vendo agora, a matéria teve 5 minutos e meio e se discutiu muito a questão da emenda impositiva. Eu acho que seria um bom momento da gente afirmar o que a gente já votou sobre o assunto, que elas sejam realmente executadas e, portanto, que não haja empecilho artificial produzido pela Secretaria de Saúde. Então, vamos botar aqui... Eu gostei do termo, empecilho artificial. Vossa Excelência está autorizado a utilizá-lo. Deputado Luiz Paulo, ele substituiu pelo caô. Olha, depois da crítica que eu tive que inovar aqui. O caô se transformou em empecilho artificial. Empecilho artificial. Ficou com receio de Xangô brigar com ele, né? Claro, quem tem juízo... É como se diz na linguagem, ficar enquisilhado com Xangô. Bem, então, a pedido do deputado, membro da CCJ, deputado Carlos Mink, chamo os trabalhos à ordem para colocar em discussão e votação o requerimento de moção de repúdio à Fundação de Saúde por conta dos empecilhos artificiais criados como subterfúgio à aplicação da nossa lei aqui, consequentemente das emendas impositivas das doulas de autoria do deputado Carlos Mink, em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Luiz Paulo. Desde que o Fernando tenha acesso à sua fala e nos termos que Vossa Excelência colocou, aprovado. Então, presidente, deputado... Eu gostaria de me abster, porque eu queria dar uma olhada com mais calma no tema. Perfeito. Por favor. Então, encerrada a discussão, vou colocar em votação solicitação encaminhada pelo deputado Carlos Mink de moção de repúdio. E, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, registrado o voto pela abstenção do deputado... Presidente, posso lhe fazer uma pergunta? Lógico. Ainda há pouco eu estava na internet, aqui vendo as notícias jornalísticas, não era há pouco não, era bem cedo, inclusive, saiu uma notícia que o líder do governo, o líder do PL, seria o deputado Felipe Poubel. E agora, mediante o voto do deputado Fred Pacheco, eu acho que também está se criado o novo líder do governo. Aí perguntava a Vossa Excelência se as duas versões Vossa Excelência confirma. A do deputado Felipe Poubel, embora ainda não esteja filiado ao PL, embora já tenha recebido a ficha de filiação semana passada do presidente Altineu, eu participei de alguma forma, ainda que seja na elaboração do documento e na coleta de assinaturas. Auxiliei de alguma maneira, embora não vote. Em relação ao deputado Fred Pacheco, como membro da base do governo, julgaria que o governo está muito bem representado por ser um deputado assíduo, zeloso, competente,
fiel ao governo, estaria muito bem representado. Não, só estou saciando minha curiosidade, só isso. Presidente, Eu até Deputada gostaria que fosse, para que aí os nossos embates fossem mais sucessivos. Deputada Érica. presidente, só confirmando, a data da próxima reunião vai ser terça-feira e o horário é 11h30? Eu ia falar nisso agora. Então, Tá. só vou proclamar o resultado aqui. Já proclamei, né? Registrado a abstenção. E aí pedi aqui para a gente fazer por escrito e encaminhar a Vossa Excelência, deputado, publicar no Diário Oficial e encaminhar a Vossa Excelência, deputado Mink. Tá. Bem, Muito obrigado Antes, a deputado todos. Serafini... Inclusive a abstenção simpática e comedida do meu aliado ecoespiritual, Fred Pagil, que eu tenho certeza que se a moção fosse de apoio à emenda impositiva, que ele teria votado conosco. Bem, e deixando claro que, na verdade, é um posicionamento processual de defesa das prerrogativas. Eu lembro que nós até tivemos embates por ocasião da aprovação da lei de vossa autoria sobre as doulas. E eu me recordo que votei contrário ao projeto. Foi um momento de muita... Tinham presença nas galerias e tudo mais. Mas, na Mas verdade, sem tem várias adentrar a leis das discussão... doulas. A primeira, inclusive, que o deputado Luiz Paulo relatou, não era de minha autoria. Eu aprovei duas depois. Uma, um programa Toda Mulher Merece uma Doula, e a outra, obrigação de fixar na entrada das maternidades que, do ponto de vista da lei, as doulas podem acompanhar, etc. Essas duas eu fiz posteriores a essa que Vossa Excelência está fazendo respeito, que eu, claro, votei favorável, mas que não era de minha autoria. Mas essas outras duas, sim, e são, no fundo, um cúmplice da original. Na verdade, a gente vê que não é nenhuma posição política, né? Que se é um posicionamento do governador do Estado, né? Não, mas o que eu digo é o Funcionou seguinte, todas elas. eventualmente num programa que não concorde, aí vai para um embate político, é até legítimo, embora seja ilegal do seu ponto de vista formal, até tem uma compreensão do chefe do Poder Executivo não querer aplicar numa política que é contrária àquilo que ele está desenvolvendo. Aí é uma decisão no andar de cima do governador com um deputado. Mas, na verdade, a Fundação de Saúde tomar uma medida dessa intempestiva é absolutamente É bom equivocado. dizer que o governador sancionou todas essas Não, mas leis o que eu sem digo é o veto. seguinte, se Sancionou ainda- a primeira das doulas, a segunda e a terceira. Ainda que fosse o que a gente fez aqui com a aprovação da moção, é garantir a prerrogativa parlamentar. Ainda que a decisão do governador fosse de não aplicar uma determinada emenda, o que seria na forma ilegal, mas teria até um pano de fundo político que caberia um embate. Mas a Fundação de Saúde, nem secretário de Estado tomar uma atitude dessa, me parece equivocado, então... E pior ainda, dizendo que eu tinha desistido e depois não apresentando o documento. Como aqui a CCJ... Fundação Estadual da Saúde, senhor presidente, é uma fundação pública de direito privado. privado. É isso. Só a definição já mostra que não é a competência específica. O que não é agrava essa. ainda mais o caso. Bem, então, superado esse tema, antes de encerrar, o deputado Serafini não estava conosco ainda, mas nós, na semana que vem, deputado Serafini, faríamos a última sessão da CCJ, e aí, em homenagem aqui ao andamento dos trabalhos e tal, faríamos na sala do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, lá no Palácio Tiradentes. No entanto, ontem o presidente anunciou a antecipação da sessão de quarta-feira para as 10 horas da manhã, horário que conflita com a CCJ. E aí nós deliberamos aqui, na verdade foi uma ideia ontem que surgiu, E Vossa Excelência falou conosco. de fazer a terça-feira a sessão nossa. Só que o deputado Luiz Paulo vai estar dando aula na Elerge. De 10 às 11. Então vamos fazer às 10h30, às 11h30. Então, marcar a próxima sessão para as 11h30 na CCJ, vai ser uma sessão extraordinária, mas a última do ano lá no Palácio Tiradentes. Só para dar ciência aí do motivo da antecipação e o motivo de ser lá também. Bem, não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos, já convocados para a próxima sessão, como disse, na próxima terça-feira às 11h30 no Palácio Tiradentes. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.